Gente, perdão, voltando aqui. Então, no dia 28 de fevereiro, o Papa anunciou que ele ia renunciar ao trono de São Pedro. E ele renunciou mesmo, ele deixou o cargo, ele assinou a declaração de renúncia no dia 28 de fevereiro e ele saiu do Vaticano. Nesse dia, no dia 28 de fevereiro, ele saiu do Vaticano e foi para o castelo, para a residência de verão de Castelo Gandolfo, que é a residência de verão, de veraneio do Papa. E de lá ele seguiu posteriormente para o convento Mater Ecclesiae, no qual ele vive até hoje. Né? Esse convento de Mater Ecclesiae é dentro do Vaticano, e qual ele vive até hoje. Então foi a primeira renúncia papal que aconteceu na história do Vaticano. E por ele ter renunciado também ao cargo de bispo de Roma, porque o cargo de bispo de Roma equivale ao título papal. Então, por isso, por ele ter renunciado ao cargo de bispo de Roma, ele adotou o título de Papa Emérito, né? Como se no arcebispado, em que um arcebispo, quando ele renuncia por força de idade, se torna arcebispo emérito ou bispo emérito, o Papa também adotou o nome de Papa Emérito, de título de Papa Emérito. Então, Bento XVI é conhecido hoje como Papa Emérito Bento XVI. Dia depois foi convocado o conclave, um conclave com todos os cardeais da Igreja Católica, no qual escolheu em 3 dias o sucessor de Bento XVI, no qual o conclave, que foi feito em março, escolheu o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio. O conclave, segundo os assessores do Vaticano, escolheria um Papa até a Páscoa, pois o Papa Bento XVI ele renunciou próximo da Quaresma, à época. Ele celebrou a celebração da quarta-feira de cinzas, abrindo a Quaresma em todo o mundo, de 2013, e ele deixou o governo da Igreja Católica em plena Quaresma. E a expectativa era, será que vai ter um Papa até a Páscoa? Pois a Páscoa é o dia em que o Papa, além de celebrar a missa da Páscoa, ele vai até a varanda de São Pedro e dá a chamada oração do Regina Coeli e a bênção Urbi et Orbi de Roma para o mundo. Sendo que essa bênção só se dá no Natal, no dia de Natal e no dia de Páscoa, né? Que são os períodos em que a Igreja Católica ela se renova e comemora solenemente o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. Esses tempos se chama Advento, que é o período de preparação, de expectativa, e o período da Quaresma, que é o período de preparação para a Semana Santa e o tempo de Páscoa, que dura até o dia de Pentecostes. Então, no dia 13 de março, depois de 3 dias de conclave, foi eleito o novo Papa, que se tornou o novo chefe da Igreja Católica, que foi o Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, que escolheu o nome de Francisco. Esse nome foi um nome que foi ideia do cardeal Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo e prefeito de uma das congregações da Igreja Católica com sede no Vaticano. Durante o conclave, o cardeal Umes recomendou a Jorge Mário Bergoglio que adotasse o nome de Francisco, por ele ser, primeiro, jesuíta e segundo, porque o Francisco era o santo das causas dos pobres. Ele era o homem da simplicidade. E
E o Papa e o cardeal Bergoglio entendeu o recado e adotou o nome de Francisco, e não Francisco I, né, como muitos achavam à época, mas adotou simplesmente o nome de Francisco. Até mesmo quando ele foi dar a primeira bênção depois de ser eleito Papa, já com as vestes brancas, que vocês podem rever e ver aí na internet, o Papa ele não utilizou as vestes vermelhas como os papas, quando assim que eles são eleitos, eles vestem, vão para a sacada de São Pedro, que é a varanda de São Pedro, e vão dar a bênção Urbi et Orbi depois de eleito. Ele estava totalmente de branco, simplesmente ele estava com as suas vestimentas papais brancas, estava com o cordão onde tem um crucifixo de prata, ele não quis um crucifixo de ouro, ele não utilizou um crucifixo de ouro, e os sapatos do Papa, ele não adotou os sapatos vermelhos, ele adotou os próprios sapatos, que ele sempre utiliza, né? Que são sapatos pretos. Então, ele abdicou de todas as benesses, né? Ele abdicou de todas as benesses, de todas as ostentações, de todos os privilégios da Igreja Católica, no qual a gente pode ver até os dias de hoje, né? E só um detalhe, voltando aqui à primeira bênção papal, né, do Francisco. O Papa Francisco, ele não estava com aquela estola bonita, né, que tem São Pedro, ele só foi utilizar somente para dar a bênção. Ele não estava com ela. Ele não entrou na sacada para ver o povo no Vaticano. Ele não estava com a estola, né, papal. Ele só foi utilizar ela somente para a bênção apostólica. Então, a gente percebia que o Papa Francisco era um Papa realmente que ia revolucionar, que ele ia modificar muita coisa na Igreja Católica, que realmente está modificando, é o que a gente está vendo. Então, foi um momento que foi de grande susto, foi de grande surpresa, mas também foi um momento em que nós, como católicos, porque eu sou católico, nós, como católicos, podemos fazer uma reflexão e ver que o papado, o pontificado precisava ser renovado, precisava ser recauchutado, precisava de uma grande mudança devido aos escândalos que estavam acontecendo e ao mesmo tempo para dar não pintar não pintar em barraco velho, né? Colocar tinta nova em barraco velho, não, mas remover tudo quanto era sujeira para que o novo contemporâneo pudesse entrar dentro do Vaticano. Então, os cardeais escolheram bem o cardeal Bergoglio para ser Papa, né? Outro acontecimento de 2013, esse segundo ano da década, foi a morte do Hugo Chávez. Ele foi presidente da Venezuela por mais de 10 anos. Ele chegou ao poder em 1999 através do voto. Em 92, ele fez uma tentativa de golpe de Estado para derrubar, na época, o presidente Carlos Andrés Pérez, mas ele foi preso. O sucessor de Pérez, Caldeira, inocentou o Hugo Chávez, que foi liberto da prisão, e ele se candidatou ao Palácio de Miraflores, que é o palácio presidencial venezuelano, e ganhou a eleição presidencial em 99 e assumiu o cargo também em 99. Em 2002, ele foi derrubado do poder, mas algumas horas depois ele voltou. Ele foi readmitido como presidente da Venezuela. Foi um golpe orquestrado pelos Estados Unidos,
mas que a população não apoiou. Os militares apoiaram, mas a população não apoiou, e ele foi reconduzido, né, ao cargo. Em 2004, ele fez um plebiscito para escolher se ele permanecia no cargo ou não. A população disse que sim, que permanecia. E ele foi reeleito em 2004, ele teve uma eleição presidencial, ele foi reeleito para mais um mandato e foi reeleito mais 2 vezes, né? Não dando chances à oposição para se voltar ao poder, né? Para assumir o comando da Venezuela. E em 2012 ele foi descoberto com um câncer, no qual ele fez um tratamento intenso em Cuba, mas o tratamento não adiantou e levou ele à morte em 2013, aos 58 anos. A morte de Chávez foi anunciada pelo vice-presidente à época, Nicolás Maduro, no qual ele, por ser vice de Chávez, assumiu o governo da Venezuela, o qual dura até hoje. Outra troca de poder foi na China. O presidente Hu Jintao, que governou a China há mais de 10 anos, deixou o cargo, sendo substituído pelo vice Xi Jinping. Durante a presidência de Hu Jintao, a economia da China triplicou. O país conseguiu a segunda liderança econômica e potencial do mundo. Só perdeu para os Estados Unidos até hoje. Dizem que a China ela passou dos Estados Unidos, mas ideologicamente e historicamente não, né? Os Estados Unidos ainda continua sendo o maior país do mundo. A China está em segundo lugar. E o Xi Jinping, quando assumiu o cargo de presidente da China, deu continuidade à política de seu antecessor com a expansão do crescimento econômico. Só lembrando que a economia da China é uma economia que tem influência do capitalismo, mas o sistema político é comunista, né? Só se há um partido, só se há uma opinião, só se há um sistema político, só se há uma ideologia e mais nada, né? Embora a China diga que, por um lado, entre aspas, existe uma democracia, mas não existe democracia nenhuma, né? O governo é controlado, a censura ainda um pouco existe, a religião católica não entra, porque a igreja é subordinada ao Estado, né? A economia ela é planificada, mas tem viés capitalista e tá até como tá até os dias de hoje. Então, esses foram os destaques de 2013. Em 2014, quarto ano da década, aconteceu a Revolução na Ucrânia, a Revolução Ucraniana em 2014, no qual tropas do leste, o lado leste, queria se separar do resto do país, da Ucrânia, no qual houve a derrubada de um presidente. Um presidente, ele renunciou, e um território da Ucrânia foi anexado à Rússia, né, que foi o território da Crimeia, né? A Crimeia, quando a Rússia fazia parte da União Soviética, a Crimeia era utilizada pelos líderes soviéticos como residência de descanso. Era uma certa casa de veraneio, né? E quando houve o fim da União Soviética, com os países que compunham a União Soviética proclamaram a sua independência, a Crimeia voltou para o lado ucraniano. Vamos fazer aqui um pequeno relato sobre a Revolução Ucraniana para vocês poderem compreender melhor.
A Revolução Ucraniana de 2014 se iniciou com os distúrbios civis ocorridos em Kiev, que foi a capital da Ucrânia, como parte da série de protestos que ficou conhecida como Euromaidan, contrários ao governo local. O conflito rapidamente se intensificou, levando à queda do presidente ucraniano Viktor Yanukovych e à instalação de um novo governo para substituí-lo, alguns dias mais tarde. Yanukovych fugiu para a Rússia e passou a ser procurado na Ucrânia por ser responsabilizado pela morte de manifestantes. Dizem que ele foi até um certo ditador, porque ele utilizou da força policial para poder reprimir as manifestações. Isso imediatamente seguindo de uma série de mudanças rápidas, em rápida sucessão no sistema sociopolítico da Ucrânia, incluindo a formação de um novo governo interino, a restauração da Constituição anterior e a realização de eleições presidenciais dentro de alguns meses. Né? E como consequência dessa revolução de 2014, a Rússia ela se recusou a reconhecer o novo governo interino, chamando a revolução de golpe de Estado, que o presidente no qual foi derrubado pela população foi um presidente pró-Rússia, e iniciou uma invasão encoberta da península da Crimeia. Eles invadiram como represária a essa revolução, os russos invadiram a península da Crimeia. O recém-nomeado governo interino da Ucrânia assinou um acordo de associação do país com a União Europeia e se comprometeu na adoção de reformas em seu sistema judiciário e sistema político, bem como suas políticas financeiras e econômicas. Os investimentos estrangeiros vieram do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, sob a forma de empréstimos no valor de mais de 18 bilhões de dólares, dependendo de reformas adotadas pela Ucrânia. A revolução foi seguida por distúrbios pró-russos em algumas regiões do Sudeste, como eu agora falei. Essa revolução teve como consequência que foi o não reconhecimento do novo governo pela Rússia, a raiva que a Rússia teve por o país ter se associado à União Europeia e também como represária a invasão, usando como represária a invasão da Rússia no território da Crimeia e também o surgimento, né, do movimento separatista ucraniano que queria a independência da região do Sudeste, daquela região ali de Donetsk, que era uma das regiões mais industrializadas da Ucrânia. E eles queriam a separação porque eles não admitiam um governo interino. Né? Eles não admitiam um governo interino. Então, por isso, eles queriam se separar e os russos apoiaram esse movimento. Né? E também houve a anexação da Crimeia e da região de Sevastopol e uma guerra entre o governo e separatistas de Donetsk e Donetsk apoiados pela Rússia. Então, essa foi a revolução ucraniana que aconteceu em 2014 que sacudiu a região europeia e entre a região europeia e a região asiática. E também em 2014 aconteceu o surto do vírus Ebola, que foi na época classificado como um surto mundial, uma pandemia. Muitas pessoas foram contaminadas, esse vírus que surgiu na Europa se ramificou em todo o mundo. Nesse período também teve mais uma Copa do Mundo. Dessa vez foi sediada no Brasil e a Alemanha venceu, no qual tivemos aquele vexame dos 7-1 contra a Alemanha
Nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. Foi um vexame, foi uma vergonha dentro de casa e uma vergonha também mundial. Nessa época, nesse ano, perdão, de 2014, aconteceu mais uma disputa presidencial, na qual diversos candidatos se saíram em disputa ao Palácio do Planalto, entre eles o candidato Eduardo Campos, que ele na época ele era governador de Pernambuco, considerado o melhor governador do Brasil. Ele renunciou ao cargo de governador de Pernambuco para poder disputar pelo PSB a presidência da República, mas infelizmente o avião dele caiu em Santos, um avião de um jatinho, ele caiu em Santos, no qual provocou a sua morte por carbonização. Foi muito triste a morte de Eduardo Campos, porque todos diziam que ele ia ser o próximo presidente da República. Se ele fosse ter um segundo turno entre ele e Dilma, ele com certeza ia ganhar. E as forças reacionárias não queriam que ele ganhasse. Eu na minha opinião, penso que foi uma verdadeira queima de arquivo. A morte de Eduardo Campos se compara a muitas mortes de outros políticos, como o do Marechal Castelo Branco, de Juscelino Kubitschek, do João Goulart. Foi uma verdadeira queima de arquivo. E até hoje ainda existe essas teorias da conspiração, né? Que houve uma queima de arquivo, com certeza deve ter havido algum tipo de queima de arquivo para ocasionar a morte do Eduardo Campos. E o último destaque de 2014 foi a reeleição de Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser reeleita presidente da República. Ela foi eleita em 2010 e ela foi reeleita em 2014, que muitos consideram como a eleição dela como uma fraude, porque dizem que o PT utilizou da máquina estatal para que a Dilma pudesse ser reeleita, sendo que ela perdeu a eleição, sendo que ela ganhou a eleição para o Aécio Neves, que foi candidato do PSDB ao governo. Alguns dias depois, o PSDB entrou com uma ação de cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, sendo que esse desfecho só foi acontecer em 2017, que depois eu vou explicar para vocês nos próximos minutos. Vamos agora para 2016, ou 2015, perdão. Na Itália houve mudança de governo. O presidente na época, Giorgio Napolitano, renunciou ao cargo. Ele não queria mais disputar eleição mais nenhuma e também ele já estava cansado de ouvir tanta corrupção do seu primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, envolvendo um escândalo com mulheres, com cassino, com casas milionárias, com desvio de dinheiro público, e isso afetou muito a imagem do presidente Napolitano, no qual ele renunciou ao mandato. Ele não aguentou mais de tanta ladruagem dentro do Palácio Presidencial, de tanto ele ouvir de ladruagem. E o Parlamento Europeu, o Parlamento Italiano, perdão, elegeu um novo presidente, que quem ganhou foi o Sergio Mattarella, que até hoje governa a Itália. Em Portugal também houve mudança de governo. A coalizão Portugal à Frente ganhou as eleições legislativas de Portugal, na qual o seu líder, que deve ter sido, creio que foi o Antônio Costa, derrotou o Pedro Passos Coelho. Ah, não, foi o Pedro Passos Coelho mesmo, que o Pedro Passos Coelho, ele permaneceu no poder. Né, eu creio que deve ter sido isso. Eu creio que deve ter sido isso. O Pedro Passos Coelho, ele foi eleito primeiro-ministro em Portugal, né? Então ocorreu também essa mudança de governo em Portugal. E em 2015, 195 países assinam
fazem acordo para a redução de emissões de dióxido de carbono. Isso foi importante porque esse acordo, né, da redução do CO2 no mundo pode possibilitar a redução também de outros gases que são lançados em... Perdão, gente, que caiu. Voltando aqui rapidamente. Então, isso foi necessário porque alguns países emitem quantidades muito altas de dióxido de carbono. Então, foi importante esse acordo feito, né? Foi importante esse acordo feito para que a redução de dióxido de carbono tivesse efeitos de longo prazo. Esse acordo foi chamado de Acordo de Paris, né? Que todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Que o Acordo de Paris foi que preveu a redução dos gases do efeito estufa a partir de 2020, só lembrando, tá? O Acordo de Paris é um tratado de âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança de clima, que rege medidas de redução de emissão de gases de estufas, como o CO2, a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente em 1,5 grau Celsius, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio num contexto de desenvolvimento sustentável. O acordo foi negociado em Paris durante a COP21, né? Que a COP21 foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2015 e aprovado em 12 de dezembro do mesmo ano, né? Sendo que os Estados Unidos se retiraram, né, do Acordo de Paris, né? Infelizmente, por ideologia besta do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 2016, vamos agora 2016. 2016 aconteceu aqui no Brasil a 31ª Olimpíada de Verão da história moderna. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. No Reino Unido, aconteceu os primeiros protestos em alusão à saída do Reino Unido da União Europeia, no qual foi decidido isso em referendo. A população britânica decidiu que o país deveria sair da zona do euro, e isso provocou a renúncia do primeiro-ministro David Cameron, que ele era contra ao projeto de saída do país da União Europeia, dizendo ele que o processo deveria ser um processo longo, não de imediato, sendo que esse processo da saída do país da União Europeia, do país da rainha, ainda não aconteceu. Ainda está se arrastando até os dias de hoje. Entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro e até agora não se vê nada, né? E em 2016, só voltando aqui, fazendo uma observação, em 2015 iniciou-se a crise econômica brasileira. O PIB do país foi decaindo. A perda de competitividade no Brasil foi também decaindo cada vez mais. O número de desempregados no país aumentou para quase 14 milhões de desempregados no país. Empresas foram fechadas, pessoas perderam o emprego, o poder de compra diminuiu, os produtos ficaram cada vez mais caros, protestos foram feitos em todo o país, cobrando transparência na gestão pública, cobrando redução de impostos, sendo que esses protestos começaram em 2013. Em 2013 teve diversos protestos no país, aqui no Brasil, para a redução de impostos, mais precisamente no serviço público, no transporte público. Isso foi na maioria das cidades brasileiras. Houve até mesmo quebra-quebra,
pessoal invadiu o Congresso, quebrou as vidas do Congresso, invadiu o Congresso, subiu na rampa do Congresso. Brasília virou um verdadeiro formigueiro humano de tantos estudantes, de tantas pessoas que tinham como objetivo a redução dos impostos e que os governantes brasileiros foram obrigados, à época, a reduzirem o preço dos impostos. Até aqui no Maranhão teve isso, né? Teve esses protestos. Sem saída, a Dilma lá convocou, né, nesse ano, em 2013, só aqui voltando mais um pouco, para a gente poder chegar a 2016, que foi o impeachment dela, foi a remoção dela do Palácio do Planalto. Em 2013, a Dilma convocou uma reunião com os ministros, os governadores, os prefeitos, para a discussão de 5 pactos, né, para a governança brasileira. Um era da segurança pública, outro era da infraestrutura, outra era de transportes, outra era da economia, sendo que esses 5 pactos, até hoje, eu particularmente nunca mais ouvi falar deles. Eu nunca mais ouvi falar desses 5 pactos que foram lançados pela Dilma em 2013, mas que com certeza tiveram, voltando aqui aos protestos, tiveram efeitos desejáveis. A população realmente sentiu o efeito positivo, foi reduzido os impostos e também foi reduzido também a tarifa de diversos produtos aí que estavam bem caros, e também o governo também fez essa redução, né? Os governos locais, regionais e o nacional. Esses protestos foram conhecidos como Revolução do Vinagre ou Revoltas de Abril, né, de 2013, né? Isso foi em 2013. E, segundo fontes, quem inspirou isso, né, os jovens, os estudantes, até eu também participei dessa onda de revolução, quem mais participou mais disso, quero dizer aqui, quem influenciou foi a mídia, né? Foram as mídias digitais, elas foram as principais influenciadoras da revolução, da revolta do vinagre, né? Das revoltas de abril no Brasil, sendo a televisão o principal veículo no qual a revolução teve o seu começo, né? Na época, estava sendo reprisado em uma TV paga, né? O canal Viva, que é da Rede Globo, que na época era contra o governo do PT, né? Criticava do governo do PT. O canal Viva reprisou a minissérie chamada Anos Rebeldes, né? Quem não conhece essa minissérie, ela é uma minissérie em que retrata sobre os anos do regime militar, né? Ele retrata sobre a censura, prisão, movimentos guerrilheiros. Houve até um casal na história que participava de um movimento da guerrilha que tinha como objetivo derrubar os militares do poder, que era a favor da restauração do João Goulart ao Palácio do Planalto. E a minissérie Anos Rebeldes, ela retratava muito isso. Essa minissérie ela foi passada pela primeira vez em 1992, que à época ela impulsionou a realização de protestos contra o presidente Fernando Collor de Mello, que levou a seu impeachment no mesmo ano, e também ela foi reprisada em 2013, que deu inspiração para a Revolta do Vinagre, né? A Revolta do Vinagre. Então esse foi o primeiro estopim, né? A primeira faísca, né, que teve de ruim do governo da Dilma Rousseff. A segunda faísca foi a crise orçamentária, né? A crise econômica
agora falei, 14 milhões de desempregados, empresas fechando, a inflação cada vez mais ela vinha aumentando, de 4 foi para 6%, de 6 foi para 8%, depois foi para 10%, depois para 14%, chegou até os 16%, e a população ficou com medo de que a inflação pudesse realmente voltar, que a inflação pudesse realmente voltar ao que era nos anos 90, aquela hiperinflação grandona que consumia a esfera econômica brasileira. Né? A população ficou com medo, as pessoas foram às ruas pedindo emprego, e foi um verdadeiro carnaval, né? De certa forma. E a crise se acentuou cada vez mais em 2015, que no ano passado, nesse ano, em 2015, foram descobertos que a Dilma Rousseff tinha feito decreto sem autorização do Congresso Nacional de Crédito Extraordinário. Né? Esse crédito extraordinário, esse crédito suplementar, para que o Executivo possa ter em mãos, segundo a Constituição Federal, tem que ter autorização do Congresso Nacional para que o dinheiro entre no caixa da União. Mas a Dilma ela assinou decretos não numerados, publicados no Diário Oficial da União, que esses decretos eles tinham como objetivo a liberação de crédito suplementar, de crédito extraordinário. Então, e outro também foi que o governo do PT, o governo de Dilma Rousseff, ele não repassou o dinheiro, da União, da União para os bancos, né? Não repassou o dinheiro da União para os bancos e dos bancos para a União, do chamado Plano Safra, né? Houve desvio de dinheiro do Plano Safra. Então, por esses motivos, foi-se feito em 2015 a abertura de um processo de impeachment de Dilma Rousseff. Na época, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, acatou o pedido feito pelos juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade por esses decretos e pelo não repasse do dinheiro do Plano Safra do Tesouro Nacional para os bancos, né? Esse atraso, né? Houve esse atraso. Então, devido a esse atraso, ela também foi responsável, ela foi acusada de crime de responsabilidade. E também, nesse mesmo ano, o Tribunal de Contas da União, o TCU, reprovou as contas do governo de 2014, do governo Dilma Rousseff, o que poderia assim embaçar em mais uma abertura de um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E esse processo de impeachment que começou no final de 2015, que se iniciou em 2015, foi para 2016, no qual foi uma das piores crises políticos, econômicos e institucionais da história do Brasil nos últimos 10 anos. Né, que dura até hoje, essa crise, embora um pouco mitigada, mas ainda existe resquícios da crise institucional, político e econômica. Gente, eu vou ligar agora a lâmpada daqui do meu quarto para poder continuar melhor essa retrospectiva. Volto daqui a alguns minutinhos. Bom, voltando aqui um pouco sobre a retrospectiva da década, essa primeira parte, agora falei para vocês no começo do vídeo, na parte 1, é sobre os principais destaques. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais aprofundado de algumas situações que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo.
Nós estamos no ano de 2016, em plena crise econômica, institucional, política, com a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, que foi feito pelo Eduardo Cunha, que dizem que o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment foi por retaliação, por vingança, porque o PT, na Comissão de Ética da Câmara, aprovou a abertura de um processo de cassação do Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha utilizou dos poderes que tinha como presidente na Câmara para dar um termo que se usa aqui, pessoal, para deferir, esse que é o termo correto, para deferir o processo de impeachment, para deferir a abertura de um processo de impeachment, deferir o pedido feito pelos juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, para abrir um processo de impeachment contra a presidente da época, Dilma Rousseff. Esse processo de impeachment começou em 2015, se arrastou até 2016. Em maio de 2016, a Câmara aprovou o processo de impeachment, que antes tinha sido aprovado por uma comissão especial que apontou que Dilma Rousseff tinha sim ligações com o decreto, que ela tinha que ser responsabilizada com a perda do cargo e tinha que ser removida do Palácio Planalto. E a Câmara aprovou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que encaminhou para o Senado, como determina a Constituição. Lá no Senado também foi instalada uma comissão especial sobre o assunto, que debateu durante vários dias sobre a acusação, e foi votado em maio no Senado, né, o pedido formal para que o Congresso abrisse propriamente dito o julgamento da presidente Dilma Rousseff. E por 55 votos a 22, eu acho, 21, se não me engano, o processo foi aberto pelo Senado. E Dilma foi, como determina a Constituição Federal, ela foi afastada do cargo por 6 meses. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente Michel Temer. Alguns partidos de apoio da Dilma consideraram como golpe, que ela estava sendo vítima de golpe. Os países que apoiaram Dilma, do Cone Sul, da América do Sul, disseram que ela estava sendo vítima de golpe e outras coisas a mais. Mas mesmo assim o processo continuou e Michel Temer assumiu como presidente interino da República. Ele assumiu como presidente da República, como interino, até agosto. Ele ficou de maio a agosto, quando o Senado, após mais de 40 dias em debate, sobre o comando do presidente do STF, na época o ministro Ricardo Lewandowski, que conduziu o processo de impeachment, decidiu que Dilma Rousseff tem culpa e precisava deixar a presidência da República de forma definitiva. Sendo assim, o Senado, em 31 de agosto de 2016, cassou o mandato de Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir o Palácio do Planalto e o segundo chefe de Estado a sofrer um processo de impedimento constitucional de governar. E Michel Temer, nesse mesmo dia, 31 de agosto, assumiu como presidente da República definitivo, completando o mandato de sua antecessora. E assim chegou-se ao fim 13 anos do governo do PT, né? Um governo de esquerda que mudou muita coisa, assim, que começou em 2013, foi um governo de revolução, foi um governo que as pessoas das camadas mais pobres, das camadas mais
mais fracas tiveram ascensão social, conquistaram espaços na sociedade, conquistaram espaços nas universidades, nas formações, os programas de transferência de ajuda às famílias melhorou bastante. Foram muitos feitos do governo do PT. Minha Casa Minha Vida, ProUni, o Enem se transformou em vestibular unificado, FIES, concessão de bolsa de estudos, criação de institutos federais com status de universidade. Então, foram muitos as conquistas do governo do PT, mas também teve suas atrapalhadas, teve seus erros, mensalão, petrolão, desvio de dinheiro público, atraso de repasse de dinheiro, crise orçamentária e outras coisas a mais que culminaram com o fim dos 13 anos do PT à frente do governo federal. Bom, essa foi um pouco de 2016 e para terminar a parte de 2016, o Partido Republicano nos Estados Unidos voltou ao poder com o presidente Donald Trump, ele um magnata, milionário, cheio do dinheiro, cheio da grana. Ele se tornou, pelo Partido Republicano, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E o Marcelo Rebelo de Sousa, ele se tornou presidente de Portugal. Né? Então, esse foi o ano de 2016, um ano da faxina, um ano da limpeza, um ano do enxotamento, né? da livração de muitas coisas ruins, né? do Brasil e do mundo. Em 2017, foi o começo do governo do presidente Donald Trump, que recebeu o cargo de Barack Obama, que fez 8 anos de mandato. O Donald Trump, durante a sua gestão até agora, no qual até hoje ele é o presidente, ele tirou alguns programas do antecessor, como o Obamacare, que foi um programa de incentivo às pessoas que não tinham plano de saúde. Ele acabou com o Obamacare, aumentou os impostos federais. Dizem que a eleição dele foi interferência dos russos para os Estados Unidos. Enfim, foi uma mudança extraordinária. Claro que foi para o lado ruim, né? Porque o Trump não tem nem experiência política. Elegeram ele porque ele é magnata, porque ele é rico, mas experiência política ele não tem e continua fazendo coisas desastrosas no governo dos Estados Unidos, infelizmente. E também em 2017 houve a queda de um ditador da África, né? Um sujeito que era velho no poder, era cansado, mas não largava o poder por nada. Que eu estou falando de Robert Mugabe. Robert Mugabe chegou ao poder através de uma eleição direta há 39 anos atrás, e ele governou o Zimbábue com mãos de ferro. Ele foi considerado o libertador do Zimbábue, porque o Zimbábue, caso vocês não conheçam, ele pertencia a uma região chamada Zaire, né? Era um país chamado Zaire, que se dividiu. O país se dividiu e se tornou um dos lados, e na divisão se tornou o Zimbábue, sendo que Robert Mugabe participou ativamente do processo de independência do Zimbábue. E de lá ele foi eleito presidente do Zimbábue e não largou o poder. Quando foi em 2017, aconteceu uma revolta militar que derrubou o Mugabe. Mugabe ele renunciou após 37 anos de mandato como presidente do país, vindo a morrer um ano depois. Então, foi mudanças de governo, mudanças de gestão, mas também de desastres, como foi desse da administração do Donald Trump. Alguns detalhes de 2017, que eu vou citar aqui mais um pouco.
foi a chegada do português Antônio Guterres à Secretaria-Geral da ONU, né, um português, um conterrâneo nosso, chega ao cargo máximo da Organização das Nações Unidas. Nesse ano também, de 2017, morreu a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula. Na época, o Lula estava sendo processado pela Lava Jato, que também foi em 2016, só voltando um pouquinho a 2016, foi o boom da Lava Jato, foi o estouro, a presença da Operação Lava Jato, que começou em 2015, que o governo do PT disse que estava apoiando, mas no fundo, o governo do PT estava com medo, porque tinha gente do PT que estava sendo acusada de desvio de dinheiro público pela Lava Jato, e o Lula estava sendo investigado por suborno, pelo sítio de Atibaia, pelo triplex do Guarujá, e etc e tal. Então, também foi o ano também da Lava Jato. Esse ano também, 2017, também a Lava Jato também foi varrer nada mais, nada menos que o Michel Temer. O Michel Temer, ele foi denunciado no Supremo pelo procurador Rodrigo Janot, que foi sucessor do Gurgel, que foi o procurador do Mensalão e também do começo da Lava Jato, sendo o Janot foi responsável por denunciar o Michel Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. Né? O próprio Temer foi vítima da Lava Jato. Queriam que o Temer renunciasse, mas o Temer não renunciou. Né? Queriam que o Temer fosse julgado, mas o Temer não foi julgado. Né? E a Câmara, a denúncia chegou à Câmara, porque para que um presidente possa ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que foi o que o Janot queria, que o Temer fosse julgado no Supremo, por ele ter foro privilegiado, a denúncia tinha que ser autorizada pela Câmara dos Deputados, tinha que ser admitida pela Câmara dos Deputados para poder ir para o Supremo e o Temer ser julgado. Mas a Câmara barrou as duas denúncias contra o Temer. Então, por isso, o Temer seguiu no governo do Brasil. Né? Isso em 2017. Né? Isso em 2017. Em 2018, já penúltimo ano da década, o Nicolás Maduro, que havia assumido o poder com a morte do Hugo Chávez em 2013, ele foi reeleito para um segundo mandato, derrotando o Capriles, Henrique Capriles, que foi candidato da oposição. O Capriles, após a eleição, denunciou o governo por usar a máquina estatal para eleger o Maduro. O Maduro utilizou da força brutal policial para poder reprimir os protestos no país contra ele. Também aconteceu nesse ano na Copa do Mundo da FIFA. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA aconteceu em 2018 na Rússia e teve como vencedor a França. A França foi tricampeã, atual tricampeã no Mundial. Nesse ano também, em 7 de abril, o Lula, que estava sendo julgado, processado pela Lava Jato através do Sérgio Moro, ele foi condenado pelo próprio Sérgio Moro na Justiça do Paraná, pelo triplex do Guarujá, por aquisição ilegal e utilização de compra e a utilização de dinheiro ilegal para comprar o triplex do Guarujá, e ele permaneceu mais de um ano na prisão. Né? Ele foi condenado em primeira instância, recorreu, foi para a segunda instância, e na segunda instância ele foi preso, pois à época o Supremo Tribunal Federal decidiu que aqueles que forem condenados em segunda instância devem ser imediatamente enviados para a prisão. Isso foi uma jurisprudência decidida em 2016
e que foi utilizada no TRF4, no recurso do ex-presidente Lula, no qual foi preso. Né? Ele foi o primeiro ex-presidente da República a ser denunciado, a ser julgado e a ser condenado e ir para a prisão, né? Por ordem do Sérgio Moro. Também nesse ano de 2018 aconteceu a eleição presidencial em que esquerda e direita se gladiaram, foi uma verdadeira gladiação, que não se sabia se o Joaquim Barbosa ia se candidatar, queriam que ele fosse candidato, que um membro do PT fosse candidato, que foi o Fernando Haddad. Eis que surge nesse cenário todinho o deputado Jair Bolsonaro, ele que é um deputado polêmico, cheio de polêmica, fala muito pelos cotovelos, diz um monte de coisas, provoca muita gente, tem uma ideologia totalmente de esquerda, é evangélico convicto, e ele foi candidato pelo PSC. O PSC o referendou como candidato à presidência da República. E ele foi eleito em outubro. O povo convencido de que ele deveria ser o novo governante do Brasil, ele acabou sendo eleito, derrotando no segundo turno o candidato Fernando Haddad. Né? Isso em outubro do ano passado, em 2018. Né? Vamos agora a 2019. Só fazendo uma ressalva, em 2018 também ocorreram protestos no Brasil a favor da Lava Jato, a favor da prisão de condenação em segunda instância. Houve também protestos no mundo contra aquecimento global, renúncia de presidente que renunciou. Vamos ver aqui uns outros destaques aqui em 2018. O Aécio Neves, que perdeu a eleição em 2014 para Dilma Rousseff, ele tornou-se réu na Lava Jato. Também nesse ano, pela primeira vez, os dirigentes da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram em Singapura pela primeira vez, os dois líderes se reuniram, né, o comunista e o capitalista se reuniram em um acordo de paz e um acordo para a tentativa de acabar com aquelas tensões nucleares, com aqueles lançamentos atômicos que estavam acontecendo na Coreia. Então os dois países eles se reuniram em cúpula, que não foi só uma vez, foram diversas vezes. Na primeira foi realmente um encontro muito histórico. Também nesse período a chapa Dilma Temer, como agora falei para vocês, que o PSDB entrou com ação para poder caçar a chapa Dilma Temer. A chapa foi caçada, ela não foi caçada, ela foi absolvida. Então, por isso, o Temer pôde continuar no mandato como presidente da República. E a Dilma não foi considerada inelegível, sendo que no julgamento